Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Nesse episódio, o assunto é neurociência e liderança. E você que está me ouvindo, está gostando desse podcast, gosta de ouvir esses episódios, ter acesso a várias informações novas, pesquisar mais sobre os assuntos, então não deixe de compartilhar o canal e os episódios de sua preferência para seus amigos, familiares, colegas de trabalho, pois é esse compartilhamento, é essa audiência que garante a continuidade do projeto. Esperamos poder contar com a sua ajuda para que o projeto esteja cada vez mais forte e cada vez com mais episódios no ar. Se você quer conhecer um pouco mais sobre os projetos que eu desenvolvo, ter acesso a trechos de aula, palestras, não deixe de acessar o meu site www.adrianofreitas.com e convido também a curtir nossas redes sociais para ter acesso a pequenos vídeos, trechos de materiais sobre as neurociências, frases para reflexão. Você vai nos encontrar tanto no TikTok, quanto no Facebook, quanto no Instagram, como neurociência.af. E se você quer participar desse podcast enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 22 99 222 1003. Aguardo sua participação. E o assunto desse episódio é neurociência e liderança. Ele surgiu a partir de vários contatos que nós recebemos solicitando que a gente falasse um pouquinho sobre a liderança no trabalho, dando dicas das neurociências para uma liderança mais eficaz. Mas eu diria que liderança não se aplica somente ao trabalho, então por isso que eu não coloquei nem trabalho no título. Na verdade, a liderança ela é algo que vai ocorrer no trabalho, na família, entre amigos, numa escola, numa faculdade. Porém, a liderança, ao contrário do que parece e do que pode parecer para muitas pessoas, não é algo simples. Uma pessoa estar numa posição de liderança ou de chefia não é algo que ela consiga lidar de forma muito satisfatória se ela realmente não tiver conhecimento das pessoas que ela lidera, das situações e saber o que fazer. Eu pensei muito a respeito das dicas que eram solicitadas sobre a liderança e eu optei inicialmente por fazer um podcast com reflexões, trazendo alguns conceitos sobre a liderança, sobre a estrutura humana a partir dessa liderança, para que a gente comece a entender um pouco desse assunto. E daí, numa outra oportunidade, eu realmente trago algumas dicas, algumas sugestões aí para quem vai liderar ou para quem está sendo liderado. Mas eu queria trazer realmente, como eu falei, algumas reflexões. E nessas reflexões, dessas reflexões, a primeira que eu gostaria de ressaltar é justamente sobre as fórmulas mágicas que costumam apresentar sobre a liderança. É comum você ver na internet, você ver cursos, treinamentos, onde se fala sobre a liderança, onde se dá dicas para a pessoa liderar, se ensina a fazer dinâmicas com as pessoas. Só que a coisa não é tão simples quanto tentam pintar. Antes de tudo, deixando claro aqui que quando eu falo de liderança, eu estou falando daquela liderança saudável, daquela liderança do trabalho, de uma chefia, e não daquela liderança de um ditador, de alguém que está usando o cargo para malefício dos demais e seu benefício próprio. Não é isso. Estou falando daquela liderança saudável, deixando isso claro aqui. E por que eu falo que não é fácil, como pintam nos cursos e nos treinamentos? Porque é uma tendência querer tratar as pessoas de uma forma uniformizada, né? Como se todos reagissem da mesma forma, como se todos tivessem um aumento ou piora de desempenho quando se fizesse determinada coisa,
como se quando se adotasse alguma atitude. E, na verdade, é o que eu sempre repito nesse podcast. Os humanos, eles não são matemáticos e o comportamento, as reações que os humanos têm variam muito, mas variam tanto a ponto de, numa situação dessa de liderança e liderado, de muitas vezes apresentar de uma pessoa para outra reações totalmente opostas. Então, como que eu vou dizer que uma atividade, uma tarefa, uma dinâmica pode ser boa para todos, se na verdade ali na prática eu posso ter pessoas que reagem muito mal àquilo? Percebem onde eu estou querendo chegar? Então eu quero começar a falar de liderança, né, nesse episódio, antes de partir para outras oportunidades, onde eu vou dar dicas e aí sim algumas sugestões, mas eu quero partir dessa reflexão, da gente entender qual deve ser a postura de uma liderança a partir do momento que ele não tem um grupo homogêneo. Né? Se eu pudesse, ou qualquer pessoa que fosse liderar, pudesse selecionar os seus liderados a partir de testes psicológicos ou testes reativos, né? Testes de reação, para que eles fossem um grupo totalmente homogêneo, ok. Mas a gente não pode fazer isso. Se a gente for fazer um levantamento aí do que seria bom para as empresas, né? Eu estou falando aqui na questão do trabalho, inicialmente. Lógico que o que é de interesse de fato nas empresas é ter lucratividade, é ter uma boa produtividade para gerar uma maior lucratividade. Então, no fundo, falar que a empresa está preocupada com isso ou aquilo além da lucratividade é meio utópico, tá? Porque, no fundo, eu diria que uma boa parte das empresas, eu diria que a grande maioria, até quando faz alguma ação humanitária, quando faz alguma ação em prol da natureza ou dos animais, na verdade, ela está fazendo isso visando um marketing social. Ela não está fazendo isso propriamente porque ela ama a natureza. Pode sim ter pessoas, e certamente tem pessoas que amam a natureza e que gostam, mas a empresa, enquanto corporação, se move a fazer algo, na sua grande maioria, tentando colher frutos disso de uma forma lucrativa, né? Que isso venha sob a forma de um marketing ou de uma divulgação positiva para a empresa. Então, lógico, né? Como eu sempre falo, toda regra tem exceção. Tem empresas que muitas vezes tomam até prejuízo por querer fazer o bem para a natureza e para tudo. Sim, tem, claro. Tem diretores de empresa, presidentes, CEOs, que realmente eles vão agir segundo princípios éticos e princípios morais e princípios que se sobrepõem muitas vezes à lucratividade. Mas não é a maioria. Tá? Eu sempre vou falar aqui estatisticamente considerando uma maioria estatística. Então, nessa maioria estatística, as empresas visam lucro. Então, se a gente vai considerar que as empresas visam lucro, né, primordialmente lucro, por mais que a pessoa seja uma boa liderança, que seja uma liderança consciente e que queira o bem das pessoas e que queira o bem dos seus liderados, por mais que isso ocorra, ela não permanece enquanto liderança de uma grande corporação ou de uma empresa, né, de mercado, ela não vai conseguir se manter nisso se ela também não visar a lucratividade e o bom desempenho para a empresa, né? Não adianta ela olhar o lado do liderado, entender as situações que envolvem o liderado, ser complacente com certas coisas do liderado, se o resultado da liderança dela não vai ser um bom resultado para a empresa. Percebem? Então, para começo de conversa, uma liderança, no caso do trabalho, ela precisa ser equilibrada. Ela não pode ser um carrasco, porque senão ela vai gerar problemas cotidianos com os seus liderados, mas ela também não pode ser complacente demais, porque ela vai perder em eficiência.
Então, fazer esse balanço e saber até onde ir ou como fazer não é uma tarefa simples. E por que eu trago esse assunto aqui no podcast Neurociências? Porque você fala, poxa, mas isso não é um assunto para neurociências? É a partir do momento em que temos pessoas sendo lideradas e uma liderando. É a partir do momento que temos reações dessas pessoas lideradas às ações da pessoa que está liderando. Então, se quem está liderando não é capaz de prever ou de saber de antemão mais ou menos qual vai ser a reação dos seus liderados em dados momentos, ele pode cometer erros graves de causar desavenças, de causar perda de eficiência, de perda de motivação de sua equipe. Então, ele precisa conhecer o ser humano. É aí que eu estou querendo chegar. Não adianta você chegar e oferecer para uma pessoa qualquer um cargo de liderança se ela não conhece as reações humanas, se ela não conhece como o humano funciona, né? É lógico que, como toda regra, de novo eu vou falar das exceções um pouquinho, existem aquelas pessoas que de forma nata, né, que já vem pronta, que elas, enquanto liderança, elas são top, porque elas instintivamente elas conseguem se sair bem nas situações e sabem lidar muito bem com pessoas. Existem essas pessoas sim, mas de novo não são a maioria. Então, se você pega uma pessoa despreparada e coloca num cargo de liderança, ela pode causar mais danos do que benefícios. Porque ou ela pode deixar a carga emocional falar mais alto e daí ela ser complacente demais, ela não ser exigente quando ela deveria ser, né? Ela não ser prática, né? Não ser equilibrada nessa relação. Por outro lado, se você coloca uma pessoa que não dê importância aos seus sentimentos, né, ao seu feeling, o que vai ocorrer? Você vai ter pessoas que vai estar o tempo todo massacrando seus liderados em prol de uma lucratividade ou de um desempenho, que pode até ter algum tipo de resultado imediato, mas que não vai se sustentar, né? Então a gente precisa entender que as pessoas são únicas. Quando eu faço essa reflexão de que existem muitas fórmulas mágicas aí apresentadas, não é que são trabalhos inválidos ou que não funcionem. São válidos, funcionam, só que não necessariamente eles vão tirar dos seus liderados a eficiência que se poderia ter, né? Justamente por ser uma fórmula padrão em muitos casos. Por exemplo, existem pessoas que naturalmente não se dão bem em trabalhar em grupo, não se dão bem em lidar com muitas pessoas. São pessoas mais solitárias, que preferem ficar mais isoladas, mais na sua, realizando sua atividade, sem muita interação social. Existem. Quer dizer que essa pessoa não presta? Não. Quer dizer que essa pessoa não serve para o trabalho? De forma alguma. E aí, muitas vezes, as empresas e as lideranças erram. Porque eu já vi muitas pessoas serem demitidas ou serem descartadas por ter dificuldade de interação social. Por não gostar, não querer, não se dar bem lidando com muitas pessoas, né? Até porque realmente hoje em dia o convívio está difícil. Então, eu já vi empresas, por causa dessa dificuldade de interação social, descartando pessoas que tecnicamente ou que de forma individualizada traria grandes benefícios para a empresa, por alta competência, por alta cultura, por alto conhecimento da área. Então, esse tipo de erro é um erro que eu vejo muito, sabe? As pessoas
não conseguirem avaliar propriamente quando a pessoa, mesmo tendo dificuldades de interação social, ainda assim ela pode ser muito eficiente para a empresa, desde que respeitados seus limites pessoais. Tá? Então, quando eu falo de fórmulas mágicas, é isso. Né? Eu já falei aqui em outros podcasts daquelas pessoas que são vespertinas, matutinas, né, indiferentes com relação ao sono. Então, volta lá quem não ouviu esse episódio. E que dormir, ter o hábito ou a necessidade do corpo de dormir mais cedo ou mais tarde pode fazer diferença no desempenho da pessoa durante o dia. Então, se eu tenho uma equipe onde metade é matutino, metade é vespertino, como que eu vou adotar uma fórmula padrão para todos eles? Uns vão ter maior desempenho no início do dia, outros no final. Então eu tenho que ser sagaz o suficiente para perceber quem é mais eficiente em que horário e dividir as atribuições de forma a aproveitar o máximo de eficiência daquele colaborador, daquela pessoa. Percebe? Então, ser líder não é só colocar o pé em cima da mesa e dar ordens. Né? Isso não é ser líder. Ser líder é entender essas particularidades, é saber lidar com elas. Não é querer fazer com que a pessoa mude o seu horário de sono, a sua eficiência, porque ela não vai conseguir. Tem coisas que a pessoa pode se esforçar e pode até mudar, mas tem coisas que ela não vai conseguir mudar na pessoa, por mais que ela faça dinâmicas, por mais que ela faça treinamentos. Existem coisas imutáveis. E é isso que eu estou querendo sinalizar, tá? Ser líder significa você saber lidar com as diferenças, com as reações humanas, entender que cada pessoa tem um perfil. É normal que as pessoas prefiram trabalhar isoladas. Sim. É normal que tenha pessoas que não consigam trabalhar isoladas. Sim. É normal ter pessoas que consigam trabalhar somente em ambiente silencioso. Existem pessoas que só conseguem trabalhar em ambiente barulhento. Então, como que você vai padronizar? Como que você vai fazer uma dinâmica ou vai fazer... Você não vai conseguir. Né? Se a pessoa tem essa dificuldade de interação social por alguma questão neurofisiológica dela, né? Não é simplesmente uma questão de criação ou de hábito, ou de acomodação, talvez, você dificilmente vai fazer com que ela conviva bem com outras pessoas ou com grupos grandes. Então, não adianta você ficar dando palestras, não adianta você ficar fazendo treinamentos, não adianta você dar cursos, você querer ensinar, você querer falar, você querer insistir, porque você não vai conseguir mudar o perfil natural da pessoa, que é de ser melhor sozinha. Da mesma forma, o contrário. Pessoas que não funcionam bem isoladas, você querer isolar ela numa salinha, colocar ela lá totalmente isolada, realizando o trabalho dela, ela não vai conseguir, ela vai se sentir aflita, ela vai se sentir claustrofóbica, ela não vai conseguir. Então, o foco desse episódio, eu estou falando aqui para trabalho, pessoal, mas lá no início eu falei que a liderança, na verdade, se aplica a tudo, e o que eu falo aqui vale para tudo. Vale para um professor na sala de aula, né? Vale para o trabalho, que é o que eu estava falando, vale por uma relação familiar, né? O fato de você ter uma relação familiar não significa que todos na família gostem de ficar o tempo inteiro juntos. Existem pessoas que gostam de ficar lá no quarto, no seu momento lá, né? Vai ter os momentos de interação, mas vai ter aquele momento dela. E isso é natural, né? Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte: existem atividades, existem treinamentos que podem melhorar um pouco, direcionar um pouco o trabalho, mas você não vai ser capaz de mudar quem a outra pessoa é, tá? Isso, a primeira coisa, você vai depender para que haja algum tipo de mudança, que não necessariamente vai ser total. Você primeiro precisa contar com o querer da pessoa. Eu também já falei isso nesse podcast. Tudo parte do querer.
Não adianta você querer que uma pessoa se habitue a trabalhar em grupo se ela não quer. Você vai forçar uma barra, ela vai contrariada para lá. E uma pessoa trabalhar ou levar o dia a dia contrariada, você não vai conseguir sustentar ela muito nessa condição, e se conseguir, você vai ter um desempenho péssimo. Então não é por aí, né? Então primeiro você vai ter que contar com querer. E mesmo que você conte com querer, você vai ter que lidar com uma outra variável aí, que mesmo querendo, ela pode não conseguir mudar. Pode ser uma questão tão dela, tão da personalidade dela, que não há como mudar. E aí ela vai se sentir um peixe fora d'água se ela fizer. Percebem? Existem pessoas que vão se adaptar, vão curtir e tal, mas uma boa parte não. Então, para resumir aqui esse episódio, eu quero deixar esse alerta para os líderes, ou para os que planejam ser líderes, ou que estão para ser líderes. Não tentem mudar os outros. Tente lidar com o que você tem dos outros. Eu diria que esse é o melhor caminho para uma liderança saudável, né? Você impor uma mudança, mesmo que essa imposição não seja forçada, né, seja no dia a dia, com muitos sorrisos e abraços, mas você tentar fazer com que essa pessoa mude, eu diria que é uma tarefa, se não impossível, quase impossível. Então, eu daria esse alerta: não tente fazer isso. Direcione a sua liderança para outro caminho, para conhecer as pessoas, para entender as pessoas, saber por que elas estão reagindo de determinada maneira, saber lidar com isso, saber como motivá-las, né? Sendo que uma pessoa vai ser motivada de um jeito, outra pessoa vai ser motivada de outro. Por incrível que possa parecer, tem gente que é motivada com aumento. Você dá dinheiro, beleza, motivou ela e não precisa de mais nada. Tem pessoa que você pode dar o dinheiro que for que você não motiva ela. Que a motivação dela vai vir de outras situações, de outras causas, de um hobby que ela gosta, sabe? Então, os humanos são muito particulares. Então a neurociência entra aí, em a gente, fazendo uso das neurociências, conseguir compreender essas reações humanas, saber compreender como essa máquina funciona, por que uma pessoa se isola, por que outra pessoa não gosta de se isolar, por que uma pessoa é mais produtiva num determinado horário, por que uma pessoa é mais produtiva num outro horário, por que uma pessoa é mais explosiva, outra não, como lidar com isso. Então, aí é que está o papel da neurociência enquanto auxiliar da liderança, tá? Então, eu fiz essa grande introdução nesse episódio e nós vamos certamente retomar esse assunto, porque foram inúmeros contatos, e numa outra oportunidade eu vou começar a pincelar. Tá? Vamos entender um pouquinho o que faz a pessoa gostar de se isolar, o que faz a pessoa gostar de ficar em grupo, e aí a gente vai destrinchando esses assuntos nesses outros episódios. A gente vê aí que no correr desses 200 episódios que a gente já teve, várias vezes eu falo, não, eu vou falar aqui geral, depois eu volto no assunto. Às vezes eu não volto com o mesmo título, mas se você parar para acompanhar o podcast, você vai ver que lá na frente, às vezes, tem uma dica que se encaixa naquilo ali que eu introduzi lá atrás. Então, é o mesmo caso. Eu estou introduzindo essa questão da liderança e em breve eu vou falar justamente de solidão, de outras coisas que vão se encaixando nessas necessidades de conhecimento de quem vai ser líder. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu falei sobre neurociência e liderança. Quer participar trazendo dicas, sugestões, dúvidas? Basta nos escrever um e-mail podcast@sustenta-vida.com
ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook, neurociência.af. Te aguardo aqui na próxima semana para mais um episódio. Um abraço!